Hoje, nesse vídeo, eu vou contar para vocês um caso que aconteceu com um rapaz e ele me contou a história de vida dele, né? O porquê dele estar vivendo na situação que está hoje. Ele quis me contar, por livre e espontânea vontade, a escolha que ele fez e a própria escolha que levou ele, então, ao fundo do poço. Alguns anos atrás, eu conheci um rapaz e ele quis contar a história dele. E eu, então, cedi o meu tempo para ouvi-lo. E nós conversamos muito, gente. Nós conversamos muito. E eu acho que esse vídeo aqui vai servir como base de uma grande reflexão para vocês. Então a gente conversou muito, eu ouvi a história dele, o porquê dele ter chegado na situação que ele se encontrava. Ele me contou que ele tinha uma vida maravilhosa, morava num lugar bem, tinha família e tinha um sucesso profissional, ia bem financeiramente, então tinha uma vida maravilhosa, estável, maravilhosa. Então, uma vida plena, digamos assim. Só que os amigos, né? Como sempre, para variar, os amigos que levam a gente para certos buracos, para certas armadilhas também. Claro que eu não vou colocar aqui a culpa somente em cima dos amigos, mas os amigos, eles são sim uma porta de entrada para muitas escolhas e decisões erradas na vida da gente. Então, ele me contou que ele tinha vários amigos e que ia sempre para bares, lanchonetes, deixava a família em casa e saía com os amigos. Nessa de sair com os amigos, ia para bares, lanchonetes, e bebia e tudo mais. Gente, só que nessa de sair com os amigos, todos ali usavam entorpecentes. Vocês já sabem, né? O que é entorpecentes? Para quem não sabe, é um cigarrinho de ervas, é um pó. Eu não posso falar de uma forma muito clara para o vídeo não ser barrado, mas deu para vocês entenderem, né? Entorpecentes. Os amigos dele, todos usavam entorpecentes. E começaram blá, 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 blá na cabeça dele. Ah, usa, cheira, você vai gostar, você vai ficar muito alegre, vai para uma outra dimensão, realidade. Começou aquela falação na cabeça dele, uma vez que todos ali curtiam, né? Para ficar descolado, para ficar assim, numa outra vibe. Então todos usavam entorpecentes e começou então a buzinar na cabeça dele, desse rapaz. E ele, não, porque eu não quero, não sei o quê, só tomo a minha cerveja. Então ele ficava na cerveja. Só que de tanto falarem, chegou um dia que ninguém falou nada, por conta própria, por livre e espontânea vontade. Ele falou para os amigos, me dá um pouco desse pó branco, eu quero ver qual é. Eu quero ver o que vai causar em mim. Ele foi meio que no desafio, sabe? Ele falou assim, eu quero ver se esse negócio é bom mesmo. Me dá um pouco, porque eu quero sentir se realmente é isso. Então, ele foi com toda a ousadia, valentia e no desafio de provar o pó branco, né? A coca. Então, ele falou isso para os amigos
E ele quis então experimentar para ver qual é a onda. Ele falou para mim, eu queria experimentar para ver qual seria o barato, qual seria a onda. Ele falou para os amigos dele, eu quero ver qual vai ser o efeito em mim. Diante disso, então, providenciaram ali, e ele então cheirou. Gente, foi uma escolha fatal na vida daquele rapaz. Daquele momento para frente, aí tudo desandou. Ele achou que o barato seria naquele momento, acabou, pronto, não tinha graça, era uma vez para nunca mais. Só que, de fato, isso nunca aconteceu. Daquele momento para frente, aí a vida dele começou a se transformar num verdadeiro caos, num inferno e numa dependência descomunal sem nenhum controle. Começou então, além da bebida, o vício da bebida, agora também a dependência do pó. Começou a usar uma vez por semana, de uma vez por semana começou duas, de duas passou a semana inteira. Passou a semana inteira bebendo, cheirando. E como que se não bastasse, chegou um momento que todo o salário dele já não ia mais para dentro da casa, para cumprir com os compromissos da casa, com as contas da casa. Chegou um momento que todo o salário dele era tudo em troco do pó. E assim, gente, foi se seguindo, até que chegou no momento, a esposa não aguentou mais e acabou com o casamento, e ele então foi viver a vida dele. Foi viver a vida dele do jeito que ele queria. Resumindo, acabou com a família, perdeu o emprego e foi morar na rua. Vocês conseguem entender a decadência disso, gente? Para quem tinha um lar estruturado, uma família, um bom emprego, simplesmente foi decaindo e chegou nesse estado que está, vivendo nas ruas e no vício incontrolável do pó. Ele me contando isso, ele contando esse acontecimento, essa passagem na vida dele, ele falou que se arrependeu amargamente de ter se mostrado tão valente a ponto de querer experimentar para ver qual era o barato com ele. Então ele falou para mim, Gelsia, eu fui porque eu quis, eu experimentei porque eu quis. Porque meus amigos falavam que era um barato legal, que era muito bacana, que isso, que aquilo. Então eu quis, por livre, espontânea vontade, eu quis cheirar para ver como seria comigo. Ele falou, só que eu nunca imaginei que eu não teria controle sobre isso depois. Tanto é que minha vida virou um caos. E eu estou na situação que eu estou hoje. Então, gente, ele usou para ver qual era o barato. E o barato virou em tudo isso. Acabou o casamento, acabou o emprego, acabou tudo. Vive na rua. É lastimável. Eu conheci esse rapaz, nós conversamos ora e ele contou esta experiência completamente ruim na vida dele em relação aos entorpecentes. Então ele me contou e aí, muitas das vezes
A gente vai pela curiosidade e a gente paga um preço muito caro por isso. Além de ter o relato dele, tem mais relatos, gente, assim, é tudo no mesmo contexto. Experimentou porque os amigos incentivou. Experimentou porque queria ver qual era o barato. Experimentou porque tinha curiosidade. Experimentou porque estava passando por uma fase difícil, delicada, não sabia lidar com a dor de um término, de um relacionamento, então acabou meio que abrindo uma porta de fuga e se permitindo a se jogar mesmo de cabeça e tudo no entorpecente para mortizar a dor daquele momento. Então são vários relatos, cada um de uma forma, cada um com um contexto diferente, mas a conclusão que se chega diante de tudo isso é que a gente tem livre arbítrio para fazermos o que nós quisermos com a nossa vida, mas depois também a gente vai pagar pela escolha que a gente fez, porque daí vem a consequência dessas escolhas. E infelizmente é uma realidade dura, uma realidade de muito arrependimento, muita dor. Pelo menos nos relatos que eu ouvi, todos se arrependeram de ter se permitido a experimentar. Muitas das vezes, a pessoa acha que tem controle de um vício. E às vezes não tem, gente. Basta apenas uma vez para sempre. Ou quase sempre, né? Eu conheço pessoas que também conseguiram se libertar do vício. Mas eu conheço pessoas que não conseguem, morreu no vício. Doce entorpecente, das bebidas. Então, é complicado, né? Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que olhar essa questão da curiosidade com muita cautela. Muitas das vezes, a gente vai no impulso e depois a gente vai pagar as duras penas pela nossa própria escolha em relação à própria liberdade de querer escolher, mesmo que por uns instantes. A gente não sabe qual vai ser a reação no corpo da gente. A gente não sabe se aquilo vai parar ou vai se intensificar. Eu conheço gente que usou entorpecente uma vez, não gostou e nunca mais usou. Agora eu conheço gente que provou uma vez e se ferrou. Caiu na rua, virou andarilho, virou mendigo e tem uma vida devastada, infelizmente, por esse mal do século. Agora, eu acho assim, gente, eu acho que se nós pensarmos bem, será que tudo que nós temos curiosidade, será que tudo é conveniente a gente desbravar para conhecer, para ver qual é o barato com nós? Eu acho que muitas das vezes a gente paga um preço caro e alto demais pela nossa própria escolha, querendo matar a nossa curiosidade. Eu, na minha experiência de rua, como eu falei para vocês, eu já vivi na rua, já morei na rua, e uma coisa que sempre me freou, sempre me colocou tipo que um escudo na frente de proteção foi o medo. Eu sempre tive muito medo dos vícios, seja ele quais forem. O medo dentro de mim sempre foi maior. Sempre foi maior. Eu sempre tive muito medo de experimentar alguma coisa
e aquilo virar num vício, eu não ter controle e minha vida, então, acabar ali, jogada e perdida dentro desse mundo obscuro, desse submundo. Então é complicado, gente. O que eu falo para vocês com a minha experiência é que o medo em mim é que me freou de muitas coisas no qual, na verdade, eu não tinha nem curiosidade de saber como seria comigo. O medo era tão grande dentro de mim que eu não tinha nem curiosidade de querer experimentar nada, nem bebida, nem droga, nem nada, nada, gente. Eu fugia de tudo isso, pelo medo. O medo me fazia fugir de tudo. Então fica a reflexão para todo mundo, né? Para que querer, se você está bem, para que querer experimentar algo para você ter certeza de como vai ser com você? De repente você pode se lascar, você pode se perder no meio da caminhada por uma escolha no momento de bobeira. É o que eu tenho para falar para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.